Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Vamos então começar mais um culto de celebração ao Senhor, um culto de adoração. Quero convidar você, a sua família, toda a sua casa a nos reunirmos agora e diante do Senhor nós temos um tempo de adoração, um tempo de comunhão. Mesmo distantes uns dos outros, nós estamos juntos no amor de Cristo, estamos juntos num só Espírito, num só amor. E eu convido você nesta manhã então a se colocar em adoração diante de Deus com sua família. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Esse foi um texto que nós conversamos ontem no nosso discipulado com os homens, no nosso curso do Homem ao Máximo, e foi assim um dos textos que falou muito ao nosso coração e nos desafiou. E eu peço que você então acompanhe conosco. Aqueles que já ouviram ontem estarão revendo, e reforçando esse desafio que o Senhor tem nos dado. Diz assim o texto: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará enquanto estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas serão por frontal nos seus olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Escolhi esse texto justamente para reforçar esse momento que nós temos de distanciamento do templo, das atividades comuns da igreja, para essas atividades agora nas nossas casas. Então eu conclamo a você, desafio a você a fazer agora do seu lar o lugar onde você proclame a palavra do Senhor, onde você inculque os seus filhos, onde você fale delas assentado, deitado. Faça do seu lar uma igreja. Quero convidar você então a orar nesse momento e logo após teremos o nosso momento de louvor com o nosso irmão Alexandre. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós temos aqui, obrigado por esta manhã, obrigado porque podemos nos reunir, não fisicamente, ó Pai, pelas circunstâncias em que vivemos, mas nos reunir neste momento como igreja, num só corpo, num só propósito, numa só fé, num só amor, como diz a Tua Palavra. Abençoe a vida de cada um dos irmãos e que este culto seja agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos então adorar ao Senhor? Graça e paz, irmãos da IPI Nova Vida. Vamos cantar ao Senhor. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas estamos unidos como igreja que louva ao Senhor Jesus Cristo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para
te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder em teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um domingo e mais um culto que nós podemos cultuar o Senhor. E graças a Deus porque o Senhor nos permite nos reunir dessa forma, né? Nessa modalidade virtual ou EAD, né? E nessa manhã eu gostaria de estar lendo com os irmãos a carta de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro e ela é de uma grande relevância, né, para os dias daquela igreja e para os nossos dias, né? É uma carta que fala muito com um tom de consolação, né? E é uma carta que Pedro está escrevendo de uma forma muito preocupada com a igreja que está vivendo em um momento muito difícil de perseguição, né? Vamos fazer a leitura. Diz assim, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Como eu falei, essa epístola ela tem um caráter importante, porque a Igreja de Deus ela sempre viveu em momentos de perseguição. Eu sei que parece um assunto repetitivo, mas todas as epístolas do Novo Testamento elas estão amparadas nesse momento. E esse povo que está recebendo essa epístola de Pedro aqui não é diferente. Veja que Pedro, no capítulo 1, ele já começa situando os leitores dessa carta e também nos situando para quem ele está escrevendo essa carta. Ele diz que é para os eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, são cristãos que por causa da perseguição
estão dispersos pelo mundo daquela época, né? Como forasteiros, né? Estão peregrinando pelo mundo por causa de um momento de perseguição. E eram vários os motivos de se levantar ali perseguição, né? Se nós voltarmos um pouco na narrativa de Atos, veja que até o próprio apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, ele mesmo pede autorização para que por onde ele fosse passar, ele pudesse prender quem confessasse a fé em Jesus. Então, é interessante nós pensarmos aqui que o nosso contexto hoje é bem diferente desse contexto que as epístolas estão sendo escritas e que também é diferente desse momento em que Pedro está escrevendo a sua epístola. Mas, enquanto igreja, nós vivemos as perseguições do nosso século. Nós vivemos a nossa perseguição contextualizada. E as verdades que Pedro está tratando aqui na sua carta, ela tanto serviu para aquele momento, como também serve para o nosso momento, né? Essa carta também, ela nos mostra que assim, existem um teor de consolação. Pedro, ele está consolando a igreja e também, em meio a esse consolo, ele está mostrando para a igreja como ela deve se comportar, né, diante de um momento em que eles estão vivendo, né? Ele consola aqueles irmãos e, ao mesmo tempo, ele diz para aqueles irmãos como eles devem viver. E isso também é uma dinâmica muito interessante das epístolas, né? Primeiro se edifica, primeiro se consola, primeiro fala o que foi a obra de Cristo e como ela se chegou até nós e como ela se implica em nós, e depois se diz como deve estar vivendo diante dessa verdade. Eu queria ainda sugerir aqui a você que toda essa epístola ela está sendo escrita literalmente em esse período de sofrimento. Inclusive, Pedro usa palavras de sofrimento aqui, né? O versículo 1:6, ele diz que, o capítulo 1, versículo 6, Pedro diz que eles estão sendo submetidos a uma prova de fogo. Olha, isso é uma expressão bem pesada, né? E no capítulo 1, versículo 7, Pedro também levanta aqui que eles podem estar sofrendo difamação, né? No capítulo 2, versículo 12, versículo 15, no capítulo 3, no versículo 16, no 4:4, fala que a perseguição aos cristãos está crescendo, né? Veja, está aumentando. O povo de Deus está entrando em um sofrimento, né? No capítulo 4, no versículo 12, devem estar preparados para sofrer a causa da justiça, ou seja, a causa do próprio evangelho, né? Esses irmãos, eles devem, nesse momento, estarem preparados realmente para o sofrimento que virá e que estão sofrendo. E no capítulo 3, versículo 14 e o versículo 17, né, Pedro aqui, ele chama a atenção de que eles devem estar sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E também tem uma outra situação aqui, no capítulo 5, versículo 9, né, e também no capítulo 4, Pedro chama a atenção deles que eles não deveriam ficar surpresos com a questão da perseguição. Por quê? Porque a perseguição faz parte da vida da igreja. Durante todo o tempo, desde quando Jesus foi assunto aos céus, a perseguição se tornou algo muito presente na igreja. Fez parte da caminhada da igreja, né? E nós poderemos também dizer aqui que Deus, ele permite que a perseguição chegue até o seu povo, né? Por diversas razões e diversos motivos, né? Então, essa carta, como eu já falei aqui, ela tem implicações importantes
para a fé e para como se viver com essa fé. E ela não está diante de nós, da nossa realidade. Cabe a nós, irmãos, percebermos de uma forma contextualizada a nossa perseguição, o nosso sofrimento, o nosso momento de aflição e caminharmos na proposta que Pedro coloca aqui para esses irmãos. E diante do capítulo 1, irmãos, não que esse seja o título que eu escolhi para essa mensagem, mas o capítulo 1, se você ler ele todo, você vai ver que Pedro se preocupa em tratar desse tema, firmes e alegres em meio aos sofrimentos e perseguições. Firmes e alegres em meio aos sofrimentos e perseguição. Não é o meu título. Esse título que eu estou propondo aqui, ele realmente ressalta no capítulo 1. Pedro realmente tem essa preocupação de exortá-los e de ensiná-los como eles devem ser firmes e alegres em meio aos sofrimentos e perseguições. E diante desse título e diante dessa proposta que Pedro está lançando aqui, eu separei aqui 4 lições, que existem várias, mas eu separei aqui 4 lições que eu pude perceber vendo esse capítulo 1 e que eu acredito ser, pelo menos para mim, muito fundamental para a minha fé. E o primeiro deles é que Pedro diz para aqueles irmãos que estão em perseguição, ele diz, tanto para eles quanto para nós, é que em tempos difíceis devemos agradecer a Deus pela nossa salvação. Veja no versículo 3 o que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A salvação é algo que deve ser lembrado em todo o momento da nossa vida, até mesmo em momentos de crise, em momentos de perseguição, em momentos difíceis. Por que Pedro ensina isso a esses irmãos? Porque a salvação é o que motiva nós passarmos por esses momentos difíceis. Nós sempre temos que ter um coração grato a Deus pelo que Ele fez por nós. Ao invés de nos abatermos com a situação que nós estamos vivendo exteriormente, nós devemos trazer para o nosso coração o milagre da salvação. E aqui Pedro, ele faz uma citação que eu acho muito interessante, a sua muita misericórdia, segundo a sua muita misericórdia. É uma bondade extraordinária de Deus. Existe algo muito maior do que a solução dos nossos problemas, que foi a nossa salvação. Nada se compara à bênção da salvação. A solução do problema que eu e você esperamos é menos importante do que aquilo que Jesus fez na nossa vida, que foi nos salvar. Por isso que hoje, eu não sei o que você está vivendo, mas hoje é um momento que você deve agradecer pela salvação de Deus na sua vida. É um momento em que você deve agradecer a Deus, porque Deus te salvou. Esse agradecimento tem que ser corriqueiro em nossa vida. Nenhuma bênção se compara à bênção da salvação. E em tempos difíceis nós devemos agradecer a Deus pela nossa salvação. Nesse momento difícil de pandemia, de coronavírus, do mundo estar virando de cabeça para baixo, o nosso coração deve estar voltado para Deus, agradecendo a Ele pela sua salvação na nossa vida. E veja que ainda no versículo 5, Pedro usa uma expressão que eu gosto muito. Ele fala que sois guardados pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos guardou nele. Eu não sei como é que é isso, mas Deus nos guarda, né, irmãos? Deus nos guarda. Eu não sei como
como Deus fez essa situação, né? Como Deus age dessa forma. Mas vamos agradecer a Deus hoje, diante do mundo que estamos vivendo e da situação que nós estamos vivendo. Vamos agradecer a Deus pela nossa salvação e porque estamos guardados nele. A segunda grande lição que eu vejo nesse capítulo é que a nossa esperança é a vida eterna. Eu sei, irmãos, que como seres humanos, nós ansiamos por dias melhores, né? Às vezes nós colocamos a nossa esperança em algo corruptível. Nós colocamos a nossa esperança em uma coisa que vai durar pouco a nossa felicidade. Como seres humanos nós temos essa falha. Mas na epístola de Pedro, ele diz que a nossa esperança tem que estar na vida eterna. Veja o que diz o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essas palavras que Pedro traz aqui nesse versículo é de muita importância. Primeiro, é uma herança incorruptível, ela não perde valor. Ela é sem mácula, não tem defeito. Ela é imarcessível, ou seja, ela não perde valor, ela não murcha como a flor, né? Assim, a flor, ela chega um momento, a rosa, ela chega um momento que ela vai perdendo a sua beleza, né? A sua imagem, mas a herança que Deus nos prometeu, que é a vida eterna, ela é incorruptível. Então, Pedro olha para esse momento aqui que a igreja está vivendo, é muito difícil, porque esses irmãos estão forasteiros nessas regiões de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia por causa da perseguição. Eles estão vivendo como peregrinos na terra, né, por causa da perseguição. Ele faz com que esses irmãos agora deixem de olhar para a perseguição e olhem para a vida eterna. Ele faz com que esses irmãos agora não olhem para o fim da perseguição, mas olhem para a vida eterna, para um dia estar ao lado de Deus. Deus, nesse momento difícil em qual nós estamos vivendo, e eu também, mais uma vez, quero dizer, eu não sei qual é o seu, a nossa postura hoje é olharmos para a nossa esperança de vida eterna. Olharmos para um momento em que vamos estar diante de Deus. Um dia o Senhor vai enxugar toda a lágrima. Amém? A terceira lição que Pedro traz aqui, e essa lição que está na epístola de Pedro não é somente um privilégio somente de Pedro, é um assunto que está registrado em todas as epístolas, é que para crescer é necessário sofrer, né? Nós não gostamos desse assunto, né? Sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. E eu queria ser também audacioso aqui em dizer que quem é a pessoa que quer aprender sofrendo? Ninguém quer aprender sofrendo, né, irmão? Mas o sofrimento faz parte de algo didático da parte de Deus para a nossa vida. Deus nos ensina em meio ao sofrimento, né? É no sofrimento que nós vemos como está a nossa fé. É no sofrimento que nós vemos o nosso caráter diante de Deus. É no sofrimento que nós sabemos quem somos. É quando estamos sofrendo, é que nós vemos se o nosso coração está realmente diante de Deus ou não. Então, o sofrimento chega na nossa vida para nos aprimorar, nos aperfeiçoar, nos transformar. Mais uma vez eu quero dizer e ser incisivo, eu não sei em que momento você está passando, eu não sei nem se você está sofrendo, mas o sofrimento chegou na sua vida e na sua casa para aperfeiçoar você, para aperfeiçoar a sua fé, para mudar o seu caráter, para lhe amadurecer, né? Para fazer você sair desse estágio, né? E eu tinha um amigo que ele dizia que para nós irmos para um outro level, level é uma linguagem de videogame, né? Saímos desse level, né?
vamos para um outro estágio com Deus. O sofrimento chega na nossa vida para nos tornar cristãos melhores, para nos tornar pais melhores, mães melhores, servos melhores, cristãos melhores, né? O sofrimento é uma medida que Deus escolheu por sua vontade, e isso é inquestionável. Cabe eu e você termos o coração disposto de, diante de Deus, não perguntar por que estamos sofrendo, mas o que Ele quer de nós em meio ao sofrimento. O que Ele quer de nós? Que aspecto Ele quer tratar na nossa vida, né? E Pedro responde a essa igreja, a esses irmãos que estão aqui em perseguição, que esse sofrimento que chegou na vida deles é para amadurecimento da fé deles, né? Veja que no versículo 7, né, ele fala que a fé deles vai ser provada no fogo, né? E ela vai redundar em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o sofrimento está chegando na vida desse povo de Deus aqui que está disperso pelo mundo, para que eles tenham mais habilidade em testemunhar o Evangelho, né? Então, o sofrimento faz parte da nossa vida cristã, né? Faz parte da nossa vida cristã para mudar a nossa vida, nos aperfeiçoar, mas também nos levar em um outro momento com Deus. E por fim, mas não menos importante, né, uma outra grande lição que eu vejo nessa epístola é que Deus nos salvou para vivermos em obediência, né? E isso é muito importante, né? Que Deus não nos alcançou para que a gente vivesse de qualquer jeito. Pelo contrário, Deus nos alcançou, Deus nos elegeu, na verdade, né? Que essa é a palavra que Pedro usa. Deus nos elegeu para a obediência. Versículo 2 diz o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Deus nos chamou para sermos obedientes. Deus nos chamou para sermos santos, para vivermos lutando contra o pecado, longe das nossas vontades e paixões mundanas. Deus nos chamou para sermos santos iguais a Ele, que sempre se dá as costas ao pecado, que sempre se sente mal em relação ao pecado, né? E essa lição que Pedro traz aqui é bastante importante, porque às vezes nós encontramos pessoas falando o seguinte: se Deus me elegeu, se Deus já me salvou, então eu posso viver de qualquer forma porque eu já sou salvo. Isso é um absurdo, né? Deus não nos chamou para vivermos de qualquer forma. Deus nos chamou para vivermos em obediência, né? A prova que eu e você fomos alcançados pelo Evangelho e que fomos eleitos por Deus é se no nosso coração e na nossa vida nós nos inclinamos mais às coisas de Deus e menos às coisas do pecado. Ora, se você foi eleito por Deus e vive em busca de santidade, em busca de santificação, em busca da palavra de Deus, isso quer dizer que você foi eleito por Deus. Isso quer dizer que Deus te salvou. Agora, se o Evangelho se manifestou na vida de uma pessoa e ela ainda continua voltada para a perversão da vida, a perversão do pecado, isso só quer dizer que o Evangelho se manifestou na vida dessa pessoa para condenação. Porque o Evangelho se manifestou para ela e ela ainda insiste em viver em pecado, então o Evangelho se manifestou para condenar. E isso não é uma opinião minha, isso não é um pensamento teológico, isso é um pensamento bíblico, né? Deus nos chamou para uma vida de responsabilidade. Deus elegeu a sua igreja para que ela vivesse de forma santa, íntegra e justa. Ser cristão é ser responsável. Ser eleito de Deus é ser responsável.
E aqui, irmãos, eu faço aquela aplicação muito conhecida da nossa vida. Deus nos chamou a ser responsável, então nós não devemos brincar de ser cristãos. Nós não devemos brincar de amar o próximo. Nós não devemos brincar de ser santo. Nós não devemos brincar de ser fiéis a Deus. Deus nos chamou para que vivêssemos em obediência. Uma vida de responsabilidade glorifica a Deus. Essa é a grande verdade desse momento. E Pedro está falando isso para essa igreja, para que ela entenda, esses irmãos mesmo em perseguição, eles entendam que viver de forma responsável nesse momento, ainda que seja em perseguição, glorifica a Deus. E que Deus nos abençoe, irmãos, com essa palavra. Que Deus nos ajude a pegarmos esses 4 pontos, essas 4 lições que Pedro está tratando aqui, aplicarmos no nosso contexto. Eu não sei que perseguição e que situação e que sofrimento está a sua vida. Eu não posso mensurar aqui, parece até clichê de pregador, né? Mas realmente eu não sei. Você sabe em que momento você se encontra. Mas diante do momento em que você se encontra, lembre-se dessas verdades da Epístola de Pedro. Em tempos difíceis, viva grato a Deus pela sua salvação. A sua esperança deve estar na vida eterna. E para o seu crescimento está sendo necessário você sofrer. E por fim, somos salvos para vivermos em obediência. Que o Senhor aplique essa palavra no teu coração. Que o Senhor traga paz ao teu coração e que o Senhor te ajude. E que você continue também meditando nessa carta de Pedro, né? São 2 epístolas muito importantes e relevantes, né? E que o Senhor abençoe a sua vida e abençoe o seu dia. Vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Amém? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é por nós. Obrigado porque nesse momento o Senhor nos edifica com a tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus tão bom, porque o Senhor sempre se inclina a nós. Porque o Senhor deixou verdades absolutas para todas as eras, para toda geração. Geração após geração tem provado a tua palavra e tem sido edificada. E nós te agradecemos porque essa palavra também chegou até nós. E obrigado porque ela nos edifica. Obrigado pela vida do apóstolo Pedro, que, movido pelo teu Espírito, escreveu essas verdades como verdades do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor cuide da tua igreja, cuide do teu povo, cuide dos nossos irmãos, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude nesse momento tão difícil e tão complicado e tão confuso pelo qual hoje, no século XXI, nós vivemos. Tem misericórdia de nós e nos ajuda para a honra e a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu domingo e que o Senhor continue falando ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e fique com Deus. Irmãos, depois de uma palavra como esta, ministrada pelo nosso seminarista, pelo Márcio, uma palavra que nos desafia no meio do sofrimento a permanecermos firmes no Senhor. Convido você, nesse momento, junto com esta música que o Alexandre e a Amanda irão cantar, a colocar a sua vida diante do Senhor. Que você possa também andar sobre as águas com a companhia de Jesus. Então faça dessa canção a sua oração. Me chama sobre as águas, onde os meus pés
Glória a Deus por este culto. Não se esqueça da sua contribuição ao Senhor, de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos colocar aqui nesse vídeo os dados bancários da conta corrente da igreja. Você pode fazer a sua contribuição direto na conta da igreja ou procurar então o nosso irmão diácono e tesoureiro Ivo, e ele vai poder te ajudar, te assessorar em como você pode fazer a sua contribuição. E vamos encerrar. Eu espero que você tenha um excelente domingo, uma boa semana. Continue nos acompanhando nos nossos trabalhos que nós temos colocado nas mídias sociais, nossa reunião de oração na quarta-feira, e que o Senhor abençoe você e sua casa. Recebam então a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós que amamos e aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.